Grande Rodrigo, primeiro a entrar, irmão. Que honra, hein? Como é que tá essa cidade aí? Tá chuvosa, Brasília. Hoje o Rio amanheceu chuvoso também. Bom, Alexandre já entrou aqui. Grande Alexandre, Bom dia, meu amigo, tudo bem? Como é que são tudo as bem? coisas? Tudo bem, irmão? Tudo ótimo. Obrigado por você aceitar o nosso convite aí da ESA. Você que é um craque do processo. Enfim, te acompanho assim. A gente já teve alguns eventos juntos, presencialmente, mas virtualmente é o primeiro, né? Então, para a ESA fazer realmente esse registro inicial da alegria que é te ter aqui com a gente hoje. Para mim é uma grande honra, uma grande alegria. Você é um amigo querido, um estudioso do processo civil. Tenho lido seus trabalhos com muita atenção e para mim manter essa interlocução com você é um motivo de grande alegria e uma grande satisfação. Maravilha, Alexandre. Ó, seguindo a liturgia, vou fazer a sua apresentação aqui. Doutor Alexandre Feira é doutor em Direito pela PUC de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná e assessor especial da presidência do Supremo Tribunal Federal. Alexandre, além disso, tem vários livros, vários artigos escritos, é referência realmente no tema. Eu tinha vários assuntos para abordar com você hoje. Eu queria te ouvir sobre plenário virtual, repercussão geral, RE repetitivo, vários assuntos. Mas a gente teve que fazer um corte, né, para tratar de um tema que eu acho que para a advocacia é um tema muito caro, é um tema tem uma relevância prática, né, que é aquela regra do livre trânsito, né, do recurso especial e do recurso extraordinário, que está positivado lá nos artigos 1032 e 1033 do Código. Eu separei aqui algumas provocações, umas 4 provocações para você, mas antes eu queria, Alexandre, que você fizesse assim uma apresentação mesmo, assim, o papel do recurso especial, do recurso extraordinário. Tem muito estudante aqui, eu estou vendo. Então, dá um panorama geral sobre os recursos especial e extraordinário para a gente entender um pouquinho. E depois a gente vai avançar sobre a interposição conjunta dos recursos e mais temas que são correlacionados. Maravilha. É muito importante, de fato, apresentar um panorama a respeito desses dois recursos importantíssimos no sistema de justiça. Até porque eles cumprem papéis diversos, por exemplo, dos recursos ordinários, a exemplo do agravo, a exemplo da apelação. O recurso extraordinário, ele é um recurso que tem por função precípua velar pela validade, pela rigidez do texto constitucional, pela uniformização da interpretação desse texto e, sobretudo, permitir que a Suprema Corte possa formar precedentes obrigatórios quando, por exemplo, esse recurso ele for dotado de repercussão geral da questão constitucional submetida ao Supremo. É importante fazer apenas uma observação de natureza histórica, Mazola, porque para que os colegas possam compreender o papel também do próprio recurso especial. Até 88, inexistia o Superior Tribunal de Justiça. Então, hoje, as atribuições que hoje são daquela corte para o exame do recurso especial, no passado, eram examinadas pelo Supremo Tribunal Federal através do próprio extraordinário. Então, muitas das vezes, por uma ausência de uma regressão histórica a respeito do papel dessas duas cortes, se pensa que o recurso, as atribuições do recurso do Superior Tribunal de Justiça, através da devolução pelo recurso especial, eram do Tribunal Federal de Recursos, e não era. O Tribunal Federal de Recursos, o extinto Tribunal Federal de Recursos, tinha por competência, hoje as competências que são dos tribunais regionais federais, só que só existia um tribunal. Então, esse tribunal examinava as matérias, por exemplo, da Justiça Federal devolvidas pelos recursos ordinários. Pois bem, no recurso ordinário fala o agravo, a apelação. Então, com o advento da Constituição Federal de 88, com a finalidade de se distribuir aquela elevada carga do Supremo Tribunal Federal, se instituiu o Superior Tribunal de Justiça e houve uma divisão dessas atribuições. Então, parte das atribuições que no passado eram do Supremo Tribunal Federal foram deslocadas para o Superior Tribunal de Justiça. Eu digo isso porque, por exemplo, como a gente vai conversar mais adiante a respeito do próprio recurso, da própria repercussão geral, existia um filtro semelhante à repercussão geral, evidentemente com algumas diferenças, como deliberação em conselho, ou seja, reservado, ausência de fundamentação da decisão de reconhecimento do tema, que era a arguição da relevância da questão constitucional.
que era justamente, veja, para filtrar as matérias infraconstitucionais que o Supremo examinava. Então, hoje, a função do recurso especial, ela é semelhante à função do recurso extraordinário, só que no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que é justamente velar pela validade, velar pela inteireza positiva, a uniformização da interpretação do direito federal constitucional, melhor, do direito federal infraconstitucional, e também permitir que o STJ forme precedentes qualificados, que hoje, nós podemos dizer, é uma das funções magnas do Superior Tribunal de Justiça, através da sistemática dos repetitivos, e o Supremo Tribunal Federal, pelo extraordinário, através tanto do RE individual com repercussão geral, quanto através do RE repetitivo com repercussão geral. Não estranhem quando eu falo isso, o RE repetitivo com repercussão geral, o RE individual com repercussão geral, é porque no tribunal, embora hoje tenha poucos, mas já existem recursos extraordinários interpostos antes da regulamentação da repercussão geral em 2007. Tá? Foi até aquela dúvida, né, do desembargador Alexandre Câmara no nosso grupo lá no Pinga Fogo. Exatamente, exatamente. Então é importante deixar isso claro. Tanto é que quando você está pesquisando para você redigir um parecer, para você elaborar um recurso extraordinário, você percebe que quando coloca um tema que tem repercussão geral, aparece no indicador de pesquisa uma marca vermelha, repercussão geral. E os demais REs não têm repercussão geral. Sem contar, Marcelo, que o Supremo é um tribunal histórico, centenário. Então imagine o número de temas que o Supremo já enfrentou pelo extraordinário antes do advento da Constituição Federal. E essa jurisprudência, ela é sólida no tribunal, construída pelo RE anterior, através do exame do RE anterior à sistemática da repercussão geral. Então, aqui e ali, nós vamos ter que, por exemplo, nos referir a um julgado relevantíssimo do Supremo, que foi proferido em um RE sem a repercussão geral, porque à época não existia. Não é? Realmente, esse esclarecimento é muito importante, porque sempre quando a gente vê hoje RE com repercussão geral, por que fala repercussão geral, né? Se é um pressuposto do próprio RE, né? Então, mas o seu esclarecimento foi muito legal. E veja uma questão, só para ficar claro, para você ver como é interessante, hoje nós falamos muito de súmula vinculante, não é? Então, existem inúmeras súmulas do Supremo Tribunal Federal persuasivas e vinculantes que foram editadas com precedentes que não tinham repercussão geral. Então, no processo de subsunção de um enunciado sumular, vinculante ou persuasivo, nós vamos fazer o exame dos fundamentos do precedente e vamos encontrar, em regra, recursos extraordinários sem repercussão geral. Bom, Alexandre, entrando um pouquinho mais, aproximando ao nosso tema específico da live, imagino que você tenha vivido muito isso, eu como advogado vivi. No Código 73, tinha um famoso buraco negro, né? Você entrava com um recurso especial, o STJ falava assim, não, a matéria tem cunho constitucional. Aí você entrava junto, já tinha interposto o RE, o Supremo falava, não, essa matéria é violação reflexa, deveria ser sinalizada pela STJ. Ninguém julgou, ficou um buraco negro. Você tinha um limbo, vamos chamar assim, né? E eu acho que o código veio, até dentro da ideia de primazia de mérito, tal, o código veio com essa inovação que a gente vai conversar, no sentido desse livre trânsito, né, do RESP e do RE, mas que na verdade é de uma mão única só, né? Porque se o Supremo falar que é com a STJ não pode mandar de volta. Eu queria que você falasse, você tem tempo, pode desenvolver o tema com calma, um pouco sobre isso, por que dessas alterações, se você entendeu que foi positiva, como é que funciona na prática, você tem visto isso acontecer? Excelente. De fato, esse era um fenômeno que causava um certo estranhamento para os jurisdicionados e um constrangimento institucional para o Supremo e para o STJ. Por uma razão muito simples, é porque passava-se a ideia da negativa de prestação jurisdicional. Uma vez que, como você muito bem colocou, um recurso especial examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, o desfecho era a sua não análise em razão da existência de fundamento constitucional, na leitura feita pelo superior. E o que acontecia? Nas hipóteses de interposição, que era mais grave, Marcelo, conjunta,
Encaminhava-se, evidentemente, o recurso extraordinário para o exame no Supremo Tribunal Federal e a Corte assentava a inexistência da matéria constitucional. E era no mesmo caso. Como você, como advogado, explicaria para o seu cliente que você elaborou dois recursos em razão do que previsto no acórdão, porque a moldura do acórdão é vamos dizer assim, é o substrato que o advogado utiliza para poder interpor seu extraordinário especial, bem como é o substrato que o STJ e o Supremo terão para poder aplicar o direito ao caso concreto, não é? É ali, é aquela base. Então, quando você demonstrava para uma empresa, para o departamento jurídico de uma empresa ou para o seu cliente, bem, os dois recursos não foram conhecidos. Aí ele te perguntaria, evidentemente, por quais razões? O STJ entendeu que era matéria constitucional. E o Supremo entendeu que era matéria infraconstitucional. Eu me recordo que uma vez um caso dessa natureza foi examinado pelo Supremo e o ministro Marco Aurélio, ao sair da sessão, voltou ao gabinete e conversávamos sobre esse tema com outros assessores e o ministro Marco Aurélio falou, isso é muito difícil para o jurisdicionado compreender. Ele foi vencido nesse caso. Veja como o ministro Marco Aurélio, sempre um visionário, né? Ele foi vencido no caso, afirmando que era impossível, por exemplo, em uma situação como aquela, a corte deixar de apreciar, uma vez que o próprio superior já havia afirmado que o tema era de natureza constitucional. E o mais complicado da época não era apenas essa zona de indeterminação de competência, mas era a impossibilidade, Marcelo e demais colegas, do tema ser reapreciado pelo superior, através do reenvio do recurso para o Superior Tribunal de Justiça, pelo menos o especial. Então, nós tínhamos essa situação. Em regra, o Supremo acabava utilizando padrões decisórios de inadmissibilidade com assento, por exemplo, na inexistência de matéria constitucional, ou, por exemplo, no que era mais costumeiro, e hoje ainda continua com algumas situações, que era a decisão com base na ofensa reflexa ao texto constitucional. Então, eram situações que envolviam esses dois padrões no Supremo. No Supremo, a situação muitas das vezes ganhava um colorido de dramaticidade quando o relator decidia monocraticamente. Decidia monocraticamente, vinha um agravo, a matéria era discutida mais uma vez e havia a confirmação da decisão. Vou explicar que essa postura da decisão monocrática quanto à matéria infraconstitucional, no CPC 2015, também ainda ocorre aqui e ali. Eu vou explicar onde vem o drama da questão. Na sistemática atual, nós temos uma mudança significativa de paradigmas em relação a esse tema. Mas, sobretudo, não apenas em relação à possibilidade do STF examinar a matéria, mas sim para que o sistema de justiça possa ter a oportunidade de desenvolver adequadamente o direito. Porque muitas das vezes se examina essa questão pelo prisma da parte, o que também é importante. Mas, no meu modo de ver, essa matéria ela deve ser examinada pelo prisma do sistema de justiça. Por quê? Porque hoje em dia, como o extraordinário com repercussão geral, ele é notadamente abstrativizado, e o recurso especial, em regra, quando houver essa matéria repetitiva, ele cumpre um papel de desenvolvimento do direito no âmbito do STJ, quando uma corte, as duas cortes deixam de examinar um tema, porque em um caso a corte entende que a matéria é infra, no outro entende que a matéria é constitucional, aliás, as duas entendem, uma entende que é infra, outra entende que é constitucional, deixam de, por exemplo, permitir que um dos tribunais, a respeito daquele tema, assente a controvérsia, dando ao caso concreto uma resposta e sinalizando, através da fixação da tese, ao sistema de justiça, para que se tenha maior previsibilidade, segurança jurídica e observância à própria isonomia. Então, esse é um ponto que, no meu modo de ver, com o advento do novo Código de Processo Civil e o 1032 e 1033, nós tivemos um ganho de performance no sistema. Deu para entender? Então, vejam que a questão é muito maior do que apenas, por exemplo, o redirecionamento para que a parte não deixe de ter o seu direito subjetivo tutelado de forma imediata, não imediata, que imediata nós sabemos que a tutela é da ordem jurídica objetiva. Mas o mais importante é o desenvolvimento do direito. Porém, Marcelo, essa questão poderia até, em uma primeira leitura, passar a ideia de que ela foi adequadamente resolvida. Mas o STJ ele estabelece
critérios para aplicação. Vamos começar pelo STJ. Vamos. O primeiro critério é o Deixa eu critério só fazer um parênteses por favor, aqui, Alexandre. por favor. Que tô vendo tá entrando muita gente aqui, pessoas me mandando também mensagem. O Alexandre tem uma experiência prática no Supremo muito grande, porque ele já trabalhou muitos anos no gabinete do Marco Aurélio, ministro Marco Aurélio, e atualmente trabalha no gabinete do ministro Dias Toffoli, né? Então, ou seja, ele respira essa situação que a gente está contando na live. Ele tem os bastidores do que acontece ali no dia a dia no Supremo. Então, isso contribui e agrega muito à nossa conversa. E eu me permito fazer uma observação para contribuir com o que você mencionou. Aqui é só em tom informativo, evidentemente. Tanto eu quanto mais 2 colegas da presidência e mais 2 do Superior Tribunal de Justiça, nós fazemos o curso de formação de todas as equipes das assessorias das vice-presidências e presidência, aí no TJ Rio de Janeiro, da 3ª vice-presidência. Então, no país inteiro, nós fazemos esse curso que ele ocorre semestralmente, e hoje nós temos até uma versão online que está disponível, mas evidentemente para os assessores e para os juízes, auxiliares e desembargadores no próprio Conselho Nacional de Justiça. Então, é sempre uma troca de informações direta. Nós temos grupos de WhatsApp com todos os assessores dos TRFs, dos tribunais de justiça, para tirar dúvidas diuturnamente. Hoje pela manhã, 8 horas da manhã, vou contar aqui, evidentemente a gente está conversando entre amigos, eu estava lavando literalmente a louça e estava respondendo uma questão de um colega do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que é assessor da presidência. Então veja que é uma troca e as questões práticas vão surgindo. N questões práticas em que a doutrina ainda não tem uma resposta, o superior não tem uma resposta, o supremo não tem uma resposta, mas elas vão surgindo. Mas voltando ao ponto, eu estava mencionando os critérios do Superior Tribunal de Justiça. O primeiro critério é o critério temporal. Aí você vai perguntar, que critério temporal é esse? Você se recorda que no período da vacácio, o Superior Tribunal de Justiça, ele fez uma série de encontros para discutir o novo Código de Processo Civil com professores da Universidade de São Paulo, outros convidados. Na sequência, antes da primeira sessão de aplicação do novo Código, após a vacácio, se editou uma série de enunciados de natureza administrativa, não sei se você se recorda. Então, tinha uma série de enunciados, entre os quais se destaca o enunciado número 2, em que esse enunciado ele tem como fundamento a necessidade de aplicação do Código tão somente para os recursos especiais, a gente está falando de especial agora, mas é para todas as classes, para as classes processuais, o acórdão impugnado tenha sido prolatado após o advento do novo Código de Processo Civil. Então veja que não é a interposição do recurso, é a publicação do acórdão. Então esse é um ponto relevantíssimo. Por que relevantíssimo? Porque você sabe muito bem que parte do enorme acervo do Superior Tribunal de Justiça é anterior a 2015. Não é? Então, por exemplo, muito dos... Aí você vai perguntar, mas recursos especiais? Não, tem agravo em recurso especial, recurso especial com agravo em recurso especial, com agravo interno. Tem embargos de divergência discutindo em agravo regimental a admissibilidade do recurso especial, o que não cabe mais tem discutindo. Mas o que eu quero lhe dizer é que tem um acervo ainda relativamente grande. Então, boa parte desse acervo, por exemplo, em que se discute fungibilidade, não se aplica o 1032 nem o 1033. Por quê? O acórdão proferido, por exemplo, pelo TRF2 ou pelo TJ Rio é anterior. Então, já não se aplica. Então, continua-se a observar aquela jurisprudência da ausência de possibilidade de encaminhamento do recurso para o STF. Isso é legal, né, Alexandre, deixar claro, porque muita gente vai questionar assim, por que o STJ não está aplicando o 1032 e 1033? Né? Porque a publicação desse acórdão foi na vigência do Código revogado. Esse é o primeiro critério. Então, veja que é importante conhecer esses enunciados. Eles não fazem parte, eles fazem parte de uma regra de direito transitório, importante no Superior Tribunal de Justiça. Então, se não conhecer, você vai esbarrar certamente nesse argumento. Aí você pode perguntar para mim, Alexandre, mas vamos supor, eu não em regra isso não vai ser útil para mim, porque eu não atuei lá no início. Mas você pode ser contratado, por exemplo, para apresentar um parecer, para apresentar uma opinião legal, para apresentar um memorial, para despachar com o ministro.
Então vejam que você tem que conhecer esse repositório de organização jurisprudencial do tribunal na parte dos enunciados administrativos. Outro critério importante é a fundamentação do acórdão. Por que eu digo isso? O acórdão, para que se aplique o 1032, ele tem que ter fundamentação infraconstitucional. Então, não é aquele caso da dupla fundamentação constitucional e infraconstitucional de capítulos autônomos, ou do mesmo capítulo, porém com fundamento constitucional e infraconstitucional, como, por exemplo, ocorre em temas que envolvam o direito do consumidor. Aplica-se o CDC e aplica-se os princípios e regras da ordem econômica. Então, ali tem natureza constitucional e infra. Aqui, nesse caso, como nós sabemos, pelo enunciado 126, é importante interpor os dois. Agora imagine a situação em que a matéria foi decidida apenas sob a ótica infraconstitucional. Porém, o advogado, por qualquer razão, a gente está aqui advogado para advogado, eu estou no Supremo, mas é uma missão que eu cumpro. Mas eu sou advogado. Então, por uma ausência de destreza, eu estou falando com uma linguagem técnica, tá bom? Não é pejorativa. A ausência de uma vivência com recurso especial. É isso que eu quero dizer. E com extraordinário. Então, nesse caso, interpõe o RESP. Quando o RESP for admitido que já é uma vitória, nesse caso, pelo Tribunal de Segundo Grau, na admissibilidade bipartida, e vai ao STJ, o relator, ele examinando a questão, ele vai chegar à seguinte conclusão. O recurso foi interposto de boa-fé, o acórdão é publicado pós o advento do novo Código de Processo Civil, observa-se o enunciado 2, administrativo, o fundamento é eminentemente constitucional. Aí o que se faz? Vai se aparelhar esse recurso. Em que sentido é isso? Intima-se o recorrente para que o recorrente possa reajustar suas razões e apresentar o tópico próprio da repercussão geral. Veja que eu não utilizei mais o termo preliminar, porque o Supremo tem entendido que, como o Código não faz mais alusão a preliminar, o recorrente pode deduzir a repercussão geral em qualquer parte do processo. Então, o que é do processo? Não, perdão, das razões do recurso extraordinário. Então, é necessário fazer esse alinhamento. E, embora não haja no Código de Processo Civil expressa disposição no sentido de intimar-se o recorrido também tem que ser intimado para que ele se manifeste. Agora, sobre as razões realinhadas do extraordinário, sob a ótica constitucional, e também sobre a própria repercussão geral, porque ele vai ter que se manifestar, por exemplo, se a matéria, primeiramente, não é constitucional de fato, se não há relevância do ponto de vista econômico, ou jurídico, ou político, ou social, e também pode afirmar que aquele tema só diz respeito, por exemplo, às partes que estão disputando aquele litígio, ela não tem natureza transcendente. Então, agora, Alexandre, entendeu? Uma questão aqui, vou botar aqui, aproveitando esse gancho aí, vou botar uma pimenta do reino aí, tá? Primeiro saudar aqui, eu vi o professor Daniel Neves, o professor Alexandre Flecha, muita gente boa aqui prestigiando a live. Um abraço nos nossos amigos. Você acha que nessa questão do enunciado da súmula 126, tá? Para quem está sem a súmula aqui, eu até separei aqui, eu vou ler. O enunciado fala o seguinte: é inadmissível o RESP, o recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente por si só para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário. A pergunta que eu te faço é o seguinte: eu tenho muito medo, né? A parte vai, entra com recurso especial, e aí o ministro no STJ vira e fala assim: não, essa matéria, na verdade, tem cunho constitucional. Mas ele não entrou com o RE. Então, eu vou aplicar o enunciado da súmula 126 e vou não conhecer, vou inadmitir o RESP. Como é que você enxerga esse problema entre o ministro ter o entendimento de que, embora não tenha RE, aquele RESP que, na verdade, foi manejado, que tem a matéria de, vamos dizer assim, a essência seja constitucional, a boa vontade de não aplicar a súmula 126 e aplicar a regra do livre trânsito. Como é que você enxerga isso? Essa é uma pergunta importantíssima. Mas ela tem uma premissa para a resposta
que é justamente, Marcelo, o acórdão na origem. Tudo começa pela investigação do acórdão na origem. Então, é importante, por exemplo, para o relator, ao assim decidir, por exemplo, em não aplicar ao enunciado 126 da jurisprudência dominante do STJ, a base do acórdão. Por quê? Se o acórdão ele se assentou unicamente em matéria constitucional e o recorrente interpôs o recurso, só o recurso extraordinário. Esse é o ponto. Melhor, só o especial. Esse é o ponto nodal da questão. O relator ele não poderá aplicar o enunciado 126. Esse é o ponto. Se o recorrente interpôs o recurso especial e a matéria, o acórdão, tinha fundamentos constitucional e infraconstitucional, aí ele não pode, no STJ, o relator, por exemplo, reenviar o recurso ao STF. Por que ele não pode enviar o recurso ao STF? Porque, neste caso, existe um problema, que o recurso deveria ser interposto pela técnica os dois. Aí você vai perguntar, Alexandre, mas por quê? Porque o STF pode discordar do entendimento do STJ e determinar que o recurso seja examinado pela ótica infraconstitucional. Então, sempre que o relator examinar essa questão, ele vai partir do acórdão. O acórdão, ele teve fundamentação eminentemente constitucional e o recorrente interpôs de forma equivocada o RESP, sim. Quanto ao critério temporal, foi publicado o acórdão pós o advento do Código de 88, em observância anunciado no administrativo número 2, sim. Não há fundamentação infraconstitucional? Não. Então, tem que ser aplicada a técnica do redirecionamento do recurso. Se por acaso houve dupla fundamentação e ele interpôs apenas o recurso especial, mesmo que o STJ entenda que a matéria ela tem natureza constitucional, o relator aplica o enunciado 126. Então, ou seja, veja que então assim, sim. Veja, olha que interessante que você falou. Eu acho até que tem uma questão aí de boa fé, né? Porque é o seguinte, se o acórdão foi fundamentado, o acordo do tribunal foi fundamentado só em matéria infra, você não tinha como, talvez, deduzir que eu vou entrar com RE também por segurança, porque a matéria tangencia algum tema constitucional. Você entrou com RESP. Se o STJ entender que, na verdade, essa matéria tem cunho constitucional, então aplica a regra do livre trânsito. Até para não surpreender, né, o jurisdicionado que se escorou, se pautou no acordo do tribunal local, que só tinha matéria infra. Exatamente. Mas esse é o ponto. Sempre se levará em consideração o acórdão, os fundamentos do acórdão para aplicar o 1032. Então, se for dupla fundamentação e um dos fundamentos for for constitucional, e a parte manejou o extraordinário, o especial, e o STJ entende que a matéria é constitucional, mesmo assim não há como superar o enunciado 126. A matéria o recurso não será conhecido, ou seja, é uma fase anterior à aplicação da metodologia do 1032. Agora, Alexandre, uma dúvida nesse ponto. Aí é uma dúvida mesmo que eu tenho. O acordo tem dois fundamentos, um infra e um constitucional. Tá? Eu vou e manejo RESP e RE. Pode no STJ o ministro entender que o meu RESP, na verdade, é matéria constitucional e aplicar o livre trânsito, mesmo já tendo um RE interposto em relação a um outro capítulo, um outro fundamento do acórdão? Excelente questão. Sim, ele pode. Ele encaminha para o STF em razão da sua manifesta incompetência. Aí o STF vai examinar o RE. Deu para entender? Vai examinar o RE. Porque o que aconteceu? Houve interposição do RESP e do RE, mas no modo de ver do STJ, o acórdão foi fundamentado unicamente em matéria constitucional. Ou então, por qualquer razão, houve aplicação de um instituto, não o dispositivo, mas de um instituto, como nexo de causalidade e responsabilidade. Só que esse instituto ele não tem previsão constitucional.
por exemplo, lá no 37 da Constituição. Não se missua, não é? Não vai se imiscuir a questão para prever nexo de causalidade. Então, o que, que acontece? Nessa situação, o recurso extraordinário, quando interposto, o Supremo vai examinar pela ótica constitucional, o STJ, quando examina o especial, vai verificar, bem, embora se trate de um instituto de natureza de direito privado, toda a questão aqui se discutiu em torno da responsabilidade do Estado e não da responsabilidade particular, por exemplo. Em momento algum, o texto enfrentou fundamentos infraconstitucionais. Então, a matéria é constitucional. Encaminhe-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Então, quando o recurso chega ao Supremo Tribunal Federal, o STF vai examinar a matéria pela ótica constitucional do RE. Deu para entender? Claro. Do RE, porque ele tem um RE para examinar. Agora, o que, que acontece? Pode acontecer se o Supremo discordar daquele entendimento. Devolve para o STJ examinar a questão sobre a natureza infraconstitucional. Aí haverá um exercício argumentativo do STJ até para que possa ter elementos para analisar o caso. Porque o caso, por exemplo, não terá, o código não prevê, o STJ não utiliza como prática, que intimar o recorrente para realinhar suas razões, novamente, sob a ótica infraconstitucional. Então, o STJ vai examinar a questão com base no acórdão, mas a partir de premissas infraconstitucionais. Ele que deu um jeito, né? O STJ que deu um jeito. Exatamente. Então, veja, para organizar as ideias, para que os colegas possam entender. Primeiramente, o que o relator vai examinar? Primeiro de tudo, ele vai examinar o marco temporal, acórdão publicado pós advento do CPC, enunciado 2, enunciado administrativo número 2. Segundo, o acórdão verificará se houve fundamentação constitucional. Se houve fundamentação constitucional, é indispensável a interposição dos dois. Se a matéria foi eminentemente infraconstitucional e o recorrente, por equívoco, interpôs o recurso extraordinário, o recurso especial, o STJ, de fato, irá preparar o recurso em cooperação com as partes para que o STF, entendendo que a matéria é constitucional, examine. Veja que aqui, Marcelo, que é importante a gente também fazer uma diferença, não tem relação com a discussão quanto à prejudicialidade do exame do extraordinário. Esse aqui é um outro ponto, relevantíssimo do ponto de vista prático e que gera uma série de controvérsias nas duas cortes e digo para você, é um filão da advocacia, né, em Brasília. Veja que situação. Muitas das vezes o recurso extraordinário ele é interposto com o especial. A ordem natural do procedimento é o encaminhamento dos dois recursos ao STJ para examinar. Só que o STJ pode chegar à seguinte conclusão. Há uma questão prejudicial de natureza constitucional que, por exemplo, se discutiu no TJ Rio de Janeiro em caráter prejudicial à inconstitucionalidade que, por exemplo, se assentou um ato praticado por uma autoridade coatora, que foi questionado porque a autoridade tinha foro privilegiado por prerrogativa de função no TJ do Rio de Janeiro. Dessa decisão, a administração pública interpôs o extraordinário, vamos supor, e o especial. Quando o ministro examina essa matéria no STJ, vai bem, para eu examinar a questão de fundo, de direito administrativo, por exemplo, eu tenho que examinar essa matéria constitucional, mas não tenho competência para tanto. Então, há uma prejudicialidade, ou uma questão prejudicial que antecede o exame do especial. Então, como o STJ não tem competência, ele encaminha ao Supremo para que examine primeiro o extraordinário quanto à questão prejudicial, para, ultimado esse julgamento, retornar os autos ao STJ para examinar o especial. É uma situação diferente. Veja que nesses dois casos houve uma fundamentação constitucional a respeito de uma questão prejudicial que antecede o exame de mérito. Então, no caso, o STJ não pode examinar a matéria de fundo imediatamente, que tem natureza infra, encaminha para o Supremo Tribunal Federal examinar. E o que ocorre no STF? O ministro relator, já tive a oportunidade de atuar em alguns casos, assessorado do ministro Marco Aurélio, envolvendo esse tema, o ministro Aurélio pode discordar dessa interpretação. Ele, bem, esse é um tema que não é prejudicial, ele é um tema de fundo. Então, primeiramente, na verdade, o recurso especial
deve ser examinado, para apenas após o exame da matéria infra, se for o caso, se não tiver, veja outra categoria, prejudicado pelo esgotamento do tema no STJ, o STF examinar. Porque tem uma prejudicialidade de duas vias, né? Uma da questão prejudicial, a outra do esgotamento do tema no STJ. Tanto é verdade que recentemente o Supremo Tribunal Federal, modernizando o processo eletrônico, Marcelo, que integra o STF e o STJ, autorizou o STJ não mais enviar recurso extraordinário para o Supremo, quando, por exemplo, a Corte der provimento ao especial e nada mais há de exame no extraordinário para o Supremo. Então, o STJ julga especial, não envia o extraordinário para o Supremo e já baixa os autos, por exemplo, ao TRF da segunda região para execução. Sim, porque acaba esvaziando, né? Acaba esvaziando a matéria que seria objeto do RE. Alexandre, Exatamente. enfim, estou vendo aqui a desembargadora Flávia Romano, uma craque do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, acompanhei a live ontem, foi ótimo. Professor Luiz Meus Vale cumprimentos à também. desembargadora. Bom, Alexandre, eu queria te ouvir um pouquinho sobre a sua experiência prática lá no gabinete atualmente do ministro Toffoli. Você tem visto essa regra do livre trânsito ser aplicada? Você tem visto isso, o STJ mandando para o Supremo aceitando ou mandando embora de novo, mandando voltar de novo? Isso tem acontecido? Ou ainda há alguma resistência, alguma coisa que está arraigada ainda na cabeça dos ministros no STJ, no sentido da aplicação automática dessa enunciado da súmula 126, ou a tentativa de diminuir recursos e acaba, enfim, inadmitindo ou não conhecendo? Como é que você vê isso no Supremo? Veja, aqui volta aquela questão do drama da monocratização. Nós sabemos que existe um trabalho muito forte por parte do ministro Dias Toffoli no sentido de fortalecer a colegialidade. Mas existem ainda muitas decisões monocráticas, muitas delas adequadas em razão até do próprio padrão decisório que o relator utilizar, decisões em RE repetitivo, decisões em RE com repercussão geral individual, mas que são padrões decisórios para a corte, julgados em ações diretas de inconstitucionalidade, a DPF, então ele se julga monocraticamente. Mas algumas vezes, por exemplo, o RE ele é admitido na instância de origem, passa pelo sistema de jurisdição extraordinária, que nós vamos conversar um outro dia, é uma técnica nova do Supremo, passa pelo sistema de jurisdição extraordinária e vai ao gabinete, ou seja, passou por todas as fases de admissibilidade fora, na origem e no próprio Supremo. E o ministro entende que a matéria é infra e decide monocraticamente. Se não houver recurso de agravo, a matéria acaba sendo, Marcelo, tendo esse fim, decisão monocrática. Mesmo, por exemplo, o tema versando matéria infraconstitucional, que deveria ser permitido ao STJ a compreensão do tema sob o viés infraconstitucional. Por exemplo, o ministro Marco Aurélio, em muitos casos, adota essa posição, de decidir monocraticamente. Agora tem o outro lado, que é quando, por exemplo, o recurso extraordinário, ele passa, por exemplo, pelo prisma do plenário virtual da repercussão geral. Você pode se perguntar, Alexandre, qual é a relação da minha pergunta com a repercussão geral? É porque o que acontece? A repercussão geral, no ambiente virtualizado, ela admite a sistemática 3 modalidades de julgamento. A primeira, ou de manifestação dos ministros, é quanto à natureza constitucional da matéria, é uma primeira coluna no painel virtual. A segunda coluna no painel virtual é a configuração da repercussão geral. E a terceira, a reafirmação de jurisprudência. Então, o que pode acontecer, Marcelo? O ministro, vamos supor, Edson Fachin, que é um caso concreto, entendeu que a matéria tinha natureza infraconstitucional. Ao invés dele decidir monocraticamente e, por exemplo, não permitir que o recurso vá ao STJ, ou decidir monocraticamente encaminhar o recurso ao STJ, ele utiliza o ambiente virtualizado da repercussão geral como uma técnica de gerenciamento de acervo, ou de gerenciamento de processos. Em que sentido? Ele propõe, na sua manifestação no ambiente virtualizado, que a Corte assente a natureza infraconstitucional da matéria. Não sendo esse caso, por exemplo, que assente a inexistência da repercussão geral. E, prevalecendo a primeira coluna, que é a primeira manifestação, quanto à inexistência de matéria constitucional, que se dê os efeitos da inexistência da repercussão geral.
seja, Para qual ele já finalidade? mata um coelho com dois coelhos com uma cajadada só, né? Ele fala, olha, tem que Exatamente. voltar para o STJ e nem volte esse tema de novo um dia para o Supremo, porque não tem repercussão geral. Perfeito. Perfeito. E se você analisar, não há previsão no Código de Processo Civil. É uma convenção judicial, uma convenção do Supremo, que mais recentemente ganhou densidade regimental, na última reforma do regimento da Suprema Corte. Então, por que eu dei esse exemplo? Porque, neste caso, o ministro Fachin, ele, no final da sua manifestação, aplicou o 1032. Ou seja, uma vez que o Supremo assenta a natureza infraconstitucional da matéria, dê à matéria, os efeitos da inexistência da repercussão geral, remeta os seus autos ao STF. Veja que, nesse caso, o Supremo bem aproveitou a passagem do recurso extraordinário, melhor, do recurso pelo Supremo, fixou sua competência para não examinar aquele tema, fixou o entendimento de que a matéria é de natureza infraconstitucional e remeteu o tema ao STJ para bem desenvolver. Essa é uma virtude hoje da conjugação da repercussão geral com o sistema dos repetitivos também e com o 1032, porque permite que se aplique essa técnica de redirecionamento e, ao mesmo tempo, se confira os efeitos da inexistência da repercussão geral. Deu para entender? Claro, não, excelente. E eu fico pensando só no gerenciamento, que você tocou nesse ponto, que acabam que tanto o STJ quanto o STF podem receber recursos que não estavam fora do radar, né? Porque a parte, na origem, só interpõe um RESP, mas aí depois, se for matéria constitucional, quem vai julgar é o Supremo. Então, pode, nesse livre trânsito do RESP e do ARE, pode ter um volume considerável de recursos que só iriam ser examinados originalmente por uma corte, mas vão acabar sendo julgados, né, por outra corte. Eu não sei de que modo isso impacta o gerenciamento interno, e se impacta, né? O que acontece? No âmbito do STJ, vamos utilizar esse exemplo, há uma organização fantástica do ponto de vista do gerenciamento processual. Porque esse recurso ele vai para a presidência do STJ. Lá, o ministro João Otávio, ele fará, primeiramente, o exame da admissibilidade, porque, embora o Supremo tenha entendido que a matéria é infra, no STJ, por exemplo, a Corte pode entender que aquele tema já foi julgado, inclusive pelo STJ. E simplesmente o presidente determinar a baixa do recurso à origem para aplicar o padrão decisório proferido em um tema dos repetitivos. Isso é um ponto de gerenciamento. Outro é o ministro, por exemplo, lá na presidência, aplicar logo. Ele aplica e julga desprovido o recurso com base no tema X do seu acervo jurisprudencial. Ou então, Marcelo, o que pode acontecer? Aquele tema já está sendo examinado pelo STJ e houve uma decisão de suspensão nacional com sobrestamento na origem. O que acontece? Chega ao STJ e baixa. Veja o caminho que ele fez. Supremo, plenário da repercussão geral, STJ baixa ao tribunal de origem, porque aquele mesmo tema já está sendo examinado. O STJ já, por exemplo, designou audiência pública, já admitiu amicus curiae, e aqui já existem 2 recursos ou mais para serem examinados. Então, ele não vai trabalhar com mais um. Ele baixa ao tribunal de origem. Agora, Alexandre, uma curiosidade. Você acha que quando o recurso chega no STJ, após vindo do Supremo, vamos supor que o ministro Toffoli diga que, não, essa matéria aqui é matéria, tem cunho infraconstitucional. E aí, de qualquer modo, vai para o presidente do STJ, João Otávio Noronha, para aquele filtro que você acabou de falar. Você acha que tem algum efeito psicológico quando vem do Supremo o STJ não aplicar óbices de admissibilidade, por exemplo, súmula 7, súmula 5, ou não tem nada a ver? O STJ examina como se fosse um recurso novo, autônomo, sem levar em consideração essa manifestação do Supremo no sentido de que a matéria é relevante, mas tem cunho infraconstitucional? Não, o STJ ele afirma a sua autoridade de corte infraconstitucional. E também a presidência ela afirma a sua autoridade como espaço para o gerenciamento dos feitos viáveis. Então, se o STF encaminha para lá e fez um juízo de admissibilidade equivocado e submeteu o tema ao plenário virtual e só enquanto a matéria infraconstitucional se pronunciou, ou seja, havia uma presunção de que o recurso era tempestivo, que o recurso havia preparo, que a matéria não era, de fato, era de direito, ou pelo menos predominantemente de direito.
Se o ministro João Otávio entender que a matéria é de fato, aplica a súmula 7. Se ele entender que aquele tema, por exemplo, vamos imaginar, já está sendo examinado, ele manda baixar. Se entender, por exemplo, que as razões do extraordinário são dissociadas dos fundamentos, melhor, do pedido, ele não admite o recurso. Se entender, por exemplo, que às vezes acontece, sabe, Marcelo? O recurso vai para o Supremo em agravo extraordinário e ele tem que ir para o STJ como agravo em especial. Então, o presidente pode entender que, bem, não houve uma impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade na terceira vice-presidência do TJ Rio de Janeiro, que proferiu uma decisão bem fundamentada e não houve a impugnação específica. O recorrente se limitou a reproduzir as razões do extraordinário, que agora deveria ser o RESP. Então, Ou não seja, conhece. então a regra, Alexandre, me corrija se eu estiver errado, a regra do livre trânsito, ela ajuda, mas ela não resolve. Porque se bater de novo no STJ e o presidente falar, não, não tem aqui os óbices, esse recurso não vai ser julgado mesmo, embora o STF tenha mandado para cá dizendo que a matéria é infra. Exatamente, porque, note, o que o STF disse é que a matéria é infraconstitucional, mas ele não fez, por exemplo, um exame a respeito dos enunciados sumulares de admissibilidade do STJ, que são inúmeros. Então, ele se limitou a dizer assim, ó, essa matéria, ela é infra. Ele não disse esse recurso está apto para ser julgado pelo STJ. Porque a matéria é infra e os requisitos estão presentes. Até porque a jurisprudência dominante do Supremo é que ele não examina a admissibilidade de recurso de outro tribunal, em recurso extraordinário ou outra classe processual. Ele não examina. Então, se houve um juízo de admissibilidade equivocado na instância do STJ e a parte recorreu de extraordinário, a repercussão geral, o Supremo reconheceu em repercussão geral que ele não examina extraordinário sobre o tema. Então, se ele não pode examinar, ele não pode também sinalizar ao STJ que os requisitos de admissibilidade do recurso, que no modo de ver da Corte é especial e a matéria é infra, deva ser examinado pelo tribunal. Deu para entender? Então, claro. A questão é delimitação do campo de atuação dos tribunais e não quanto à presença dos requisitos. Agora, Alexandre, alguns bizus aí para os advogados que estão assistindo. O que você vê de erros mais comuns dos advogados nessa questão do processamento do RESP e do RE, ou até quando há essa aplicação da regra do livre trânsito? Tem algo que eles podem fazer, um approach melhor junto aos ministros? O que você ali na sua vivência, você orientaria ou poderia destacar sobre a aplicação desse dispositivo ou, de um modo geral, que possa facilitar o trânsito efetivamente desses recursos? Tem alguma coisa que você observa no seu dia a dia? Eu vou começar, me permita, não pode dizer, o lugar comum, vou começar do início. Então, da própria elaboração dos dois recursos. O recurso ele tem, porque você só vai conseguir chegar nessa fase se o recurso for viável. Então, primeiramente, nunca confundir a elaboração de um especial e de um extraordinário com a elaboração de uma apelação de um agravo. São técnicas completamente distintas. 2, examinar com muita atenção, como eu ainda há pouco mencionei, os fundamentos do acórdão. Até porque se o acórdão for fundamentado em matéria infra e matéria constitucional, não pense assim, eu vou interpor o especial, porque nesse caso, se houver dúvida, o superior vai encaminhar para o Supremo. Não aplica não vai ter bondade, não vai ter bondade. De forma nenhuma, de jeito nenhum. Então, primeiramente, examinar isso. Concorda? Examinar isso. Então, ao examinar essa matéria, é verificar, por exemplo, a matéria infra e constitucional, eu tenho que fundamentar com base na Constituição, com base no direito infraconstitucional, interpor especial, interpor extraordinário, observar todos os enunciados sumulares de admissibilidade das duas cortes. Esse é o primeiro ponto. Se houver inadmissibilidade equivocada pela corte de origem, é apresentar um excelente recurso de agravo extraordinário, agravo em especial, sobretudo observando a necessidade da impugnação específica da decisão e jamais repetir os argumentos do extraordinário e do especial. E, sobretudo, Marcelo, um recurso ele deve ser especial e extraordinário, ele deve ser simples do ponto de vista da argumentação, que não deixa de ser refinada. Ou seja, o recurso tem que ser
simples, tem que ser conciso e tem que ser direto. Então, um tema, por mais complexo que seja, um extraordinário não pode ultrapassar 20 páginas na leitura que nós fazemos no tribunal. E os colegas também do STJ, pelo contato com os ministros, quando eles debatem com seus assessores os temas. Então, é importante isso, concisão, objetividade e refino no argumento. Outra coisa, observar os últimos julgados do STF, do STJ, sobre o tema objeto da discussão. Então, veja que muitas das vezes, quando a gente elabora uma peça, aí você está B, se está D, se está A. Não, eu gosto de estudar, tenho livros, você também, publicamos, mas você, para citar uma doutrina, ela tem que ser adequada ao caso. Para citar um julgado, não cite a ementa, não cite o acórdão inteiro, cite a passagem com precisão. Isso tudo torna seu extraordinário mais limpo, seu recurso mais limpo, para que o julgador possa examinar. Vamos imaginar agora, foi admitido. Estamos diante de uma situação como essa. Intimado o recorrente para apresentar seu realinhamento constitucional e sua repercussão geral, é cumprir o prazo. Não é? Cumprir o prazo para apresentar os seus fundamentos, apresentar de forma correta os argumentos da repercussão geral. Um ponto importante, Marcelo, não basta que o recorrente apresente um tópico da repercussão geral e diga a matéria constitucional transcende os limites da decisão, é importante do ponto de vista econômico e político, jurídico ou social. Tem que apresentar fundamentos que convençam o tribunal. Por quê? Embora não seja usual, muitos ministros passaram a decidir monocraticamente pelo não conhecimento do extraordinário no âmbito do Supremo, por entenderem que, embora existisse a preliminar da repercussão geral, ela não era adequadamente fundamentada. Você sabe, Alexandre, que até no recurso especial, eu orientei lá no escritório, que não tem o filtro ainda, a gente sabe que está em votação, né? Eu abro o meu recurso especial com a relevância da matéria objeto do recurso especial. E aí faço 4, 5 parágrafos explicando o porquê que o STJ deve examinar o impacto dessa decisão na coletividade ou na esfera econômica, social, para já tentar, de algum modo, chamar a atenção. Eu vejo muitos recursos especiais que começam assim, síntese dos fatos. Acabou. O olho chega a pular do assessor para aplicar a súmula 7, por exemplo. Então, assim, são alguns cuidados realmente que tem que se ter, né, Alexandre? Agora, essa sua técnica é maravilhosa. Eu quero dizer, inclusive, para os colegas que estão lhe acompanhando, para que possam seguir sua orientação. Porque o recurso especial, hoje, ele tem um novo dimensionamento. Ele já não era um recurso para a tutela do direito subjetivo da parte por excelência. Era um recurso para a preservação da rigidez, da validade, da uniformização da interpretação antes dos sistemas repetitivos. Hoje, com os repetitivos e com, por exemplo, o novo paradigma do Código de Processo Civil, o recurso ele tem essa função de desenvolver o direito pela relevância do tema. Então, quando você já apresenta esse tópico para o tribunal, ele olha o seu recurso de forma diferente. Isso é muito legal, muito legal. Agora, Alexandre, a gente tem 5 minutos aqui, eu queria te fazer uma última pergunta, antes de te dar a palavra para as considerações finais. Só para deixar claro, se o STJ, tá, no caso em que o acordo foi publicado o acordo é publicado depois da vigência do CPC, a matéria é só no acordo infra, eu entrei com o RESP, e aí o ministro no STJ falou, não, mas essa matéria tem cunho constitucional. Então, ele vai me intimar para eu adequar o meu recurso, apresentar a repercussão geral, demonstrar a repercussão geral e vai para o Supremo. Vai intimar outra parte, vai para o Supremo. Quando chega no Supremo, também para na presidência, ministro Toffoli, para analisar eventuais requisitos de admissibilidade, ou isso já vai para um ministro direto analisar isso? Excelente pergunta. Porque isso tem a ver, Marcelo, com o gerenciamento interno do recurso no tribunal. Vamos imaginar que esse recurso seja repetitivo, tá bom? Se ele for repetitivo, ele já é registrado à presidência do Supremo Tribunal Federal como regra. Aí o presidente tem a discricionariedade, porque ele funciona como um relator provisório, para submeter imediatamente esse tema ao plenário virtual para assentar a natureza constitucional da matéria, o caráter, a configuração da repercussão geral, e se o Supremo já tiver sobre aquele tema
jurisprudência dominante, e o ministro pode propor a reafirmação da jurisprudência da Corte. Ou seja, em um único momento, em 20 dias, o tribunal assenta a natureza constitucional, reconhece a repercussão geral, julga o mérito. Agora, se o ministro entender, mesmo presente os requisitos, que no modo de ver dele, aquela matéria não deve ser submetida ao ambiente virtualizado para a configuração da repercussão geral, porque ele no modo de ver dele, a matéria não tem os atributos para ser examinada como repetitivo, ele não nega, ele encaminha para a distribuição. Aí vai ficar a critério do ministro relator se ele vai submeter a matéria ao ambiente virtualizado pela natureza pela natureza constitucional, vai configurar a repercussão geral e vai submeter a sistemática dos repetitivos, porque tem um impacto grande, que é, o primeiro deles é a possibilidade de suspensão nacional, que no Supremo Tribunal Federal tem um entendimento em questão de ordem do ministro Luiz Roberto Barroso, de que é discricionário, então não é obrigatório, embora reconheça a repercussão geral. Então é sobre que isso fique claro. Agora, o que pode acontecer? Se não for repetitivo, for individual, esse recurso ele será encaminhado à Secretaria Judiciária, passa por 3 exames lá. Primeiro exame, que é o exame da presença dos pressupostos de admissibilidade. Na sequência, vai-se para o enquadramento na repercussão geral. E na terceira fase, o exame processual de aplicação de enunciados do Supremo. Ultrapassada essa fase, ele é distribuído livremente, salvo eventual prevenção. Tá bom? Então, ou seja, é mais ou menos parecido com o que acontece no STJ, em que o presidente faz essa triagem também sobre os pressupostos de admissibilidade, intrínsecos, extrínsecos e tal, e depois só que eventualmente distribuiria, assim como é no Supremo Tribunal Federal. Entendi. Então, aquela questão que você falou é muito importante. O fato de ter sido definido o campo de incidência da matéria não tira da corte competente o direito de analisar tintim por tintim, né, os requisitos e os pressupostos para saber se o tema de fundo vai ser examinado ou não. Alexandre, cara, foi sensacional a sua live. Eu estou vendo aqui vários comentários, pessoal dizendo da sua didática. E realmente, como você respira isso no STF, você sabe contar os bastidores, assim, o que está acontecendo, né? Isso para a gente é muito legal. Eu, como advogado, eu ainda não tive nenhum caso meu, por exemplo, que foi aplicada a regra do livre trânsito. Espero que seja aplicada, ao invés de ser negado segmento ou inadmitido. Mas queria te agradecer e te deixar aí, tem 2 minutinhos para suas considerações finais. Primeiramente, eu queria te agradecer pelo gentil convite. É uma honra para mim, saiba disso, poder participar de uma live da Escola Superior de Advocacia do Estado do Rio de Janeiro, principalmente sob sua coordenação, que é a área de processo civil, que é a nossa área de interesse. Como eu já lhe falei, sem nenhum tipo de... Não é um elogio gratuito, tenho muita admiração pelo seu trabalho intelectual, muita admiração pelo seu perfil como advogado. Então, para mim, participar de uma live de um tema relevante e com uma pessoa da sua estatura intelectual, para mim é uma grande honra. Queria parabenizar também a escola por promover essas iniciativas e agradecer também os nossos colegas que nos acompanharam nessa manhã. Eu vi, de fato, muita participação, colegas da nossa área de processo, advogados relevantes, novos advogados, membros da magistratura fluminense participando. Então, para mim é uma grande honra poder participar e já me coloco à sua disposição para outras iniciativas da escola. Muito obrigado, Marcelo. Com certeza, Alexandre. A gente está com um curso de atualização em processo civil. A turma que a gente lançou agora esgotou em poucos dias. Olha que legal. Vamos ter uma nos próximos meses. Você já está convidado, eu vou formalizar por e-mail depois, com esse tema, do recurso especial, recurso extraordinário, repercussão geral, repetitivos. Eu vou bolar uma aula para você. Enfim, maravilhoso. Mais uma vez te agradecer, dizer que essa nossa live vai ficar salva no IGTV. Né? Quem quiser acessar depois pode acessar. Semana que vem a gente tem um calendário de lives. Quem quiser acompanhar lá, fique super à vontade. Inclusive, dá sugestões de temas e de palestrantes. A gente tem uma gestão super cooperativa e colaborativa. Então, fique à vontade. Alexandre, obrigado mais uma vez. Um abraço. E bom trabalho aí no Supremo. Obrigado, tá bom? querido. Valeu, um abração. Um abraço tchau, tchau. forte. Tchau, tchau.